Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal. Meu nome é Victor Queiroz, seu professor. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre 7 dicas, 7 hábitos que podem melhorar e mudar completamente a velocidade, a qualidade com que você aprende o inglês e também qualquer outra coisa, tá? Então, sem muita enrolação, vamos dar uma olhada lá. Nosso primeiro hábito, nossa primeira dica, na verdade, é a consistência. Isso daqui você pode fazer qualquer coisa, se você não tiver consistência, não vai dar certo, tá? A consistência é a palavra-chave e é o hábito-chave para a gente conseguir fazer qualquer coisa na vida, tá? Você pode pensar desde, por exemplo, uma academia ou até mesmo uma faculdade, tá? Então, por exemplo, numa academia, se você não tem consistência, você não tem resultado. Se você não tem consistência nos estudos, você também não tem resultado. E por que eu estou falando isso? Porque muita gente acha que, não, mas toda terça e quinta, toda segunda e quarta, todo sábado eu estou lá no curso, então eu tenho consistência. Não exatamente. A consistência tem mais a ver com o tempo que você dedica. E, por exemplo, todo dia você está vendo um pouquinho. Vitor, então vou ter que ficar todo dia 2 horas olhando um livro? Não. Se você separar de 10 a 30 minutos por dia, ainda que seja pouco, mas é todo dia, e diversificando. Como assim? Leitura amanhã, uma música depois de amanhã, um filme sem legenda. Não consigo sem legenda ainda, coloque legenda em inglês, tá? Então, essa diversificação e a consistência de pelo menos um pouco todo dia é uma palavra-chave para a gente mudar no nosso hábito na hora de aprender inglês, tá? O segundo hábito, a segunda dica, na verdade, é expor-se ao inglês, tá? Como assim? Tudo que você for fazer, se possível, faça em inglês. Por exemplo, você está lidando ali com um filme, um livro, você precisa fazer uma lista de compras do supermercado, faça em inglês. Tudo que você puder, faça em inglês, tá? Tá mantendo um diário, tá escrevendo alguma coisa, tá escrevendo algo que para você lembrar de fazer amanhã, como por exemplo, amanhã eu tenho que ir no mercado, depois eu tenho que voltar, tenho que escrever mais um parágrafo da minha tese, de doutorado, etc, etc, ou então encontrar meus amigos para comer pizza. Escreva em inglês. Pode parecer bobo, pode parecer pouco, mas vai funcionar. Então exponha-se ao inglês o máximo possível. Então aquele negócio, mas eu vejo filme com legenda. Tá, no mínimo a legenda com inglês também. Mas aí fica difícil. Você não precisa fazer isso toda hora, todo dia. Mas, por exemplo, de vez em quando, sabe aquele filme que você já assistiu 30 vezes? Que você já sabe a fala de cor e salteado? Você pode colocar em inglês. E se bobear, você pode até tirar a legenda completamente, dependendo do seu nível. Tá bom? Bom, o próximo é ler em inglês. Isso aí que tem a ver com o primeiro que eu falei, né? Porque é diversificar, né? Com leitura, com música, com filme. Ler inglês é importantíssimo. Por quê? Você vai ter contato com mais vocabulário. A melhor forma de adquirir vocabulário é tendo contato com vocabulário, tá? Normalmente não existe uma regra para a gente, se você vê uma palavra assim, ela significa isso. Não dá para saber, tá? Por exemplo, quando eu vejo essa palavra que tem, sei lá, search. Procurar. Mas existe uma fórmula para saber, se você vê essa combinação de letras, significa isso? Normalmente não tem. Geralmente a gente tem para, por exemplo, prefixos, sufixos, que, por exemplo, isso aqui transforma num advérbio, isso aqui um prefixo de negação. Dá certo, só que não tem como a gente adivinhar vocabulário. Por exemplo, como é que eu falo maracujá em inglês? Não tem uma fórmula para você saber como fala maracujá em inglês. Como é que eu vou saber, Vitor? Lendo, pesquisando, ouvindo, tendo contato. E com o tempo o vocabulário vai sendo adquirido, vai sendo, fazendo parte da gente, tá bom? Consequentemente, você vai começar a falar melhor, você vai começar a escrever melhor, se expressar melhor. Assim como acontece no português, uma pessoa com mais leitura costuma ter mais vocabulário, consegue se expressar melhor, colocar melhor as palavras. Isso também pode e vai acontecer com o inglês, tá bom? A próxima dica que eu vou dar é de escrever.
escrever regularmente, tá? Ter o hábito de escrita pode ser no celular, tá, gente? Mas eu recomendo um papel, tá? Por quê? Já foi comprovado nos estudos pedagógicos e também na andragogia, que é uma pedagogia de adultos, que adultos, principalmente adultos, né, mais ainda, eles aprendem melhor quando escrevem. Ou seja, se está tendo contato com o conteúdo e está escrevendo também, isso potencializa o seu aprendizado, tanto em qualidade quanto em velocidade. Então, aprender uma palavra nova, por exemplo, aprendi um vocabulário novo. Pega esse vocabulário, essa palavrinha, e faça uma frase com ele. Crie uma frase com ele. Aprendi ali a palavra, por exemplo, time management. Gerenciamento de tempo, né? Time management, uma palavra muito comum no mundo corporativo, parte assim mais de business. Beleza. Faça uma frase com isso. Vitor, como é que eu vou criar? Olha o dicionário, veja um exemplo. Acho que eu posso fazer um exemplo parecido com esse. Aplique em relação a si mesmo, a sua própria realidade. Crie coisas, produza frases, tá? Escrever é importantíssimo. Bom, a próxima dica é falar inglês, tá? É preciso falar. E aqui entra principalmente para a galera assim, que já faz curso de inglês. Para quem não faz, tipo, estuda por conta própria, já é um pouco mais desafiador, mas dá para dar um jeito. Por exemplo, tá no curso de inglês? Tem as atividades de conversação? Participe. Tem uma aula específica de conversação? Vá. Não deixe de participar, não deixe de realmente se engajar nessa parte. É difícil? Mas é igual pedalar. Se você nunca começa a pedalar, você nunca aprende a andar de bicicleta. No início fica cambaleando, mas depois vai. Tem que falar, tá? Vitor, eu estudo por conta própria, então eu estudo online, não tenho muito contato com outros colegas, é mais difícil ter conversação. Então, aí tem que buscar, tem que correr atrás, tem que entrar em algum fórum de estudo, procura algum curso de algum grupo de conversação, existem vários na internet, gratuitos inclusive. Dá para conversar com IA gratuitamente às vezes, então não deixa de fazer isso, tá bom? O número 6 é um pouco mais informal assim, muita gente faz e as pessoas perguntam para mim: professor, eu estou fazendo isso. É bom? Claro que é, ruim não é. Usar aplicativo de aprendizado, como por exemplo, Duolingo, etc. Então, estou fazendo Duolingo. É ruim? Claro que não, gente. Não estou dizendo que o Duolingo ele é suficiente para aprender tudo. Não sei dizer isso. Não sei dizer se a pessoa aprende tudo do zero e fica fluente com o Duolingo. Nunca tentei. Mas também não conheço alguém que tenha feito isso. Mas mal não vai causar. Por quê? Tem exercício, tem parte de vocabulário, tem montar frase, tem associação com a imagem, palavra. Que mal isso pode trazer? Na verdade, isso só está reforçando o nosso primeiro tópico, que é ter consistência, ter contato com a língua regularmente, tá? Então tem um aplicativozinho lá, você consegue separar 5, 10 minutos, usa o Duolingo, não tem problema nenhum. Aplicativos de aprendizado são extremamente válidos, não tem nada do que reclamar deles, tá? E a última dica não é muito prazeroso, mas é importante. Estude gramática, tá? Eu sei que tem uma corrente, a corrente de estudo que fala assim, não, se você consegue se comunicar, tá bom. Concordo. Para alunos intermediários e básicos. Agora, todo mundo aqui já teve um momento que viu alguém na TV falando inglês muito mal e ficou fazendo piada dessa pessoa na internet. Então, você não quer ser piada, né? Então, o que acontece? Quando você fala mal, não somente o coleguinha, eu tô falando isso pra galera que já tá mais avançado, tá, gente? Quando você fala mal, escreve mal, não apenas o coleguinha vai te zoar, mas, por exemplo, você vai perder oportunidade de emprego, você vai perder oportunidades de crescer dentro do seu emprego, porque você vai ser avaliado. Nós estamos recorrentemente sendo avaliados. Então, por exemplo, se você sei lá, um secretário, e você recorrentemente produz erros, você pode ser chamado a atenção, você
acaba perdendo um pouco da sua credibilidade e sendo excluído de vagas futuras. Semelhantemente, o inglês também é assim, né? Você vê a pessoa falando, a pessoa fala mal, escreve um monte de erro, você acaba não tendo confiança naquela pessoa. Mariazinha, Joãozinho, escreve um relatório em inglês para mim. Você não tem coragem de pedir isso para ela ou para ele. Porque você acha que aquele funcionário, que aquela pessoa não fala bem. Ou você acha que aquele seu colega de trabalho não sabe escrever inglês. Então, estudar gramática é importante, gente. É lógico, você está começando, você vai cometer erros. E você tem que cometer erros, porque você tem que aprender com eles. Você é intermediário, você está cometendo erros ainda. Isso é importante, porque você tem que cometer para aprender. Não deixe isso ser um trauma na sua vida. Agora, se você não estuda gramática, você não se esforça para aprender, você não se esforça para melhorar, isso é um defeito, tá? Cometer erros não é o problema. O problema é você não querer aprender com eles e achar que está tudo bem fazer desse jeito. Não está bem, tá? Uma dica, um exemplo para você. Você gostaria que o seu filho ou sua filha fosse alfabetizado em português completamente errado? Não, né? Então por que você vai querer achar normal, ok, falar em inglês tudo errado? Não é apropriado, correto? Concordam comigo? Então, estudar gramática é importante. Isso vai demonstrar para qualquer pessoa, parceiro de negócio, chefia, gerentes, supervisores, ou até mesmo você vai fechar um grande negócio, você vai demonstrar que não apenas você é competente naquilo que você faz, como também você tem uma preocupação em saber se expressar bem, uma preocupação com o auto-melhoramento, né? Porque se você se preocupa consigo mesmo, você também vai se preocupar com o negócio que está sendo fechado. Se você não se preocupa nem com a forma como você pronuncia, nem com a precisão gramatical que você está fazendo numa frase ali, quem garante que você vai se preocupar com, por exemplo, um prazo para se cumprir? Parece que não, mas isso tudo passa na cabeça da pessoa, no inconsciente, no subconsciente está passando ali. Você vai passar uma impressão melhor, tá bom? Então, estudar gramática é a 7ª e última dica. Não é muito prazeroso, mas é importante. E mais uma vez, como a gente falou no início desse vídeo, 10 a 30 minutos por dia, nada muito sacrificante, nada muito cansativo. Diversifique. Leia, escute, assista, né, no caso, produza frases, escreva, fale e também, claro, estude um pouquinho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Não se esqueçam de se inscrever para mais conteúdo, mandar esse vídeo para algum colega que está estudando com vocês e nos vemos na próxima. Um grande abraço e valeu!